O tema dessa palavra, meus irmãos, é aos pés de Jesus. E nós vamos falar de uma mulher. Eu estava lendo a passagem de Lázaro, quando ele morre, e eu queria ministrar sobre isso, sobre Lázaro. Mas então, quando eu estava observando Maria, o Senhor ele falou fortemente ao meu coração que não era sobre Lázaro que eu iria falar, mas era sobre essa mulher. E, meus irmãos, a palavra de Deus vai falar 3 vezes sobre ela. E as 3 vezes que se fala sobre ela está fazendo algo extraordinário. Ela está aos pés de Jesus. Glória a teu nome, Jesus. E enquanto eu lia os trechos que falavam sobre ela, o Senhor falou ao meu coração e eu creio que Ele vai falar ao seu também, amém? Nós vamos ler 3 textos hoje, mas será breve, e eu creio que o Senhor vai ministrar ao teu coração nessas 3 passagens que falam sobre essa mulher que se rendeu aos pés de Jesus desde a primeira vez que ela teve a oportunidade de se encontrar com Ele. E eu convido você aí a ler a partir do versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38 vai dizer assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Repitem comigo: aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? E quando eu comecei a pesquisar os textos que falavam sobre Maria, nós vemos aqui que esse é um dos primeiros encontros que Maria teve com Jesus. Eu não sei se foi naquele momento que ela realmente entendeu que ele era o Messias, aquele que viria, ou se ela já tinha tido a oportunidade antes de escutar sobre Jesus. Nós não sabemos te dizer porque a Bíblia não fala isso. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando ela o recebe na sua casa, ela toma a decisão de escutá-lo. E quando nós olhamos o contexto daquela época, quando nós olhamos para a história daquela época, nós vamos ver que normalmente, de acordo com a cultura judaica, as pessoas tinham mestres que eram professores, e aqueles professores eles ensinavam, e quando aqueles professores eles ensinavam, os seus discípulos sentavam aos seus pés para aprender. Ou seja, era algo que era feito de um mestre para um discípulo. E quando nós vamos olhar para Maria, ela estava ali com muitas coisas para fazer, porque nós já vimos que Marta estava indignada com ela porque deixou ela sozinha. Ela estava com muitas coisas para fazer, mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que ela decidiu em seu coração que ela seria uma discípula de Jesus. Seria o seu mestre. Por isso ela se senta aos pés de Jesus. Era o que se fazia com um professor. Então, quando nós olhamos, nós vemos que Maria ela não estava ali simplesmente para ouvir uma palavra qualquer. Ela estava ali para aprender. E, meus irmãos, quando olhamos para todo o contexto, nós vemos o lado de Marta, que queria receber Jesus como o melhor. Marta estava ali, ela
que Jesus nos deixa nesse texto é que antes de servir, nós precisamos ouvir. Nós vemos aqui que Jesus vira para Maria e diz: ela escolheu a boa parte.